Charlie Kirk, um criador de conteúdo e debatedor de política, foi assassinado numa faculdade de Utah, nos Estados Unidos, na frente de uma multidão durante um de seus debates. Esse acontecimento chocou todo mundo, não só a população dos Estados Unidos, não só que estava lá, mas o mundo inteiro, por conta da brutalidade que foi transmitida praticamente ao vivo em toda a internet. E o motivo de eu estar falando disso no canal Kami Kami, o meu gorro já diz tudo, porque algumas semanas atrás eu postei um vídeo sobre a nova temporada do desenho South Park, em que um dos seus últimos episódios teve como tema o Charlie Kirk, sendo representado pelo personagem Eric Cartman, mostrando, né, como funcionava esses debates e como era toda a estruturação dos debates Charlie Kirk dessa extrema direita conservadora americana. Oi, eu sou a Kami, bem-vindos ao quadro Fala Fala Kami Kami, já falo sem calar minha boca, e eu precisava falar sobre tudo isso que vem acontecendo esses últimos dias, desde quarta pra cá. Tem sido alucinantes, eu até tô feliz de ter demorado um pouco de estar gravando esse episódio, porque, cara, a minha opinião e emoções e reações a tudo que vem acontecendo, toda a reação de todo mundo sobre esse caso absurdo, ainda tô em choque que isso realmente aconteceu. Eu tive que pensar muito sobre o assunto antes de estar gravando esse vídeo, mas é algo que eu tinha que falar, porque, literalmente, sem ser o último vídeo, o antepenúltimo vídeo que eu postei aqui no canal, era 20 minutos daquele vídeo, era só eu falando o quanto eu odiava o Charlie Kirk, e quando essa notícia veio à tona, realmente me assustou, e, gente, 2025... Enfim, deixa eu ver os tópicos que eu tenho pra falar. Primeiro, quem é o Charlie Kirk? Eu já explico mais o contexto desse cara no meu último vídeo. Eu super recomendo estar assistindo meu último episódio de Fala Fala Kami Kami, em que eu falo sobre a nova temporada de South Park. Mas esse cara, ele é um criador de conteúdo que é muito, muito irritado lá nos Estados Unidos. Eu não sei quanto ele era conhecido aqui no Brasil, mas, né, que... Todos nós sabemos que essa onda conservadora vem vindo muito forte de uns anos pra cá, principalmente na internet, que pessoas conseguiram criar carreiras e se tornar muito, muito, muito famosos e bem-sucedidos por conta de compartilhar esse discurso conservador com esses ideais muito, 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 assim, cabeça fechada. O Charlie Kirk era o pacote completo, assim, trazia tópicos completamente racistas, homofóbicos, transfóbicos, contra aborto, contra múltiplos direitos das mulheres, contra tudo, gente. É esse tipo de pessoa. Temos muitas figuras aqui no Brasil que é bem esse estilo também, mas o negócio do Charlie Kirk era que ele era basicamente o rosto, o garoto propaganda dessa onda conservadora, em que muitas pessoas já dizem como fato, não tem como medir, mas com certeza esse cara foi muito, muito, muito importante para as últimas eleições americanas, e que o Trump, né, conseguiu se eleger como presidente dos Estados Unidos, em que o Charlie Kirk conseguiu trazer uma onda de pessoas muito novas a votarem no Trump. E, com certeza, ele ajudou muito a trazer muitas pessoas que normalmente não votariam a votarem nessas eleições. E como essa nova temporada de South Park tem trazido muitas dessas temáticas do que essa onda conservadora, essa ideia que woke is dead, que a onda woke morreu, né, que tá uma onda muito, muito conservadora, não só, né, na galera que já, quem era, tipo, votador do Trump, a gente já conhece muito dos boomers, a geração boomer é muito, né, essa mentalidade, mas o que vem não assustado, mas assim, chocado muitas pessoas é com uma galera nova que se pensar, assim, por exemplo, 2017, 18, 19, eu acho, eu não sei direito, mas a onda woke de jovens muito, né, engajados políticos, mas numa mentalidade muito mais mente aberta, tendendo à esquerda, mas que nos Estados Unidos de esquerda não existe toda essa galera, né, todos esses liberais é muito mais um centro, talvez tendendo à esquerda, eu diria que é de centro total, tá, mas que tem essas, né, tem essa toda a mentalidade de lutar a favor das minorias e direitos humanos e essas coisas assim que, sinceramente, pra mim é o básico, mas tudo bem.
Estados Unidos é... Então, como South Park, desde o primeiro episódio, tem trazido, né, querendo falar sobre o Trump, queria falar sobre essa ideia que essa mentalidade woke morreu, querendo trazer a temática sobre essa onda conservadora cada vez mais forte dos Estados Unidos. Então, falar do Charlie Kirk era uma ideia meio, tipo, quase que óbvia, já que esse cara era tão popular e vem... tipo, tanto irritando, né, com a galera republicana, mas também muitos memes em cima do Charlie Kirk. Eu nunca vou esquecer do vídeo, eu acho que foi do Jubilee. Esse canal do YouTube que começou... Aqui no Brasil eu tô começando a fazer essas versões desses vídeos, mas tipo, um cara conservador versus 20 liberais e debater em vídeo, enfim... Foi esse canal que começou e teve episódio com o Charlie Kirk, em que tiveram várias pessoas também famosas, liberais de esquerda, que for, participando desse vídeo, como o Dean, que eu esqueci o sobrenome dele, mas eu vou falar dele mais pra frente. Mas, enfim, total, faz sentido o South Park ter falado sobre isso. Então... eu ter falado sobre ele semana passada, falando mais como ele foi representado no episódio. Quem quer saber mais sobre realmente o episódio de South Park sobre Charlie Kirk, veja o meu último vídeo, eu não vou me repetir aqui. Mas foi muito chocante não só ter visto a notícia ser anunciada sobre o seu assassinato, mas era impossível fugir dos vídeos. Eu fiquei até chocada que eu queria avisar no Instagram, me siga no Instagram, Camicami Live, eu queria avisar no Instagram que eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas literalmente eu só pesquisei Charlie Kirk no Instagram e a página de pesquisa só apareceu vídeos do seu assassinato. Se por acaso você tá muito perdido, o Charlie Kirk, ele foi fazer uma turnê. Eu acho engraçado chamar isso de turnê, mas o que ele se tornou muito famoso foi, ele ia em faculdades americanas, ia lá no gramado da faculdade, montava sua barraquinha e convidava alunos a debaterem com ele. E normalmente esses alunos eram liberais ou tenda da esquerda, e o Charlie Kirk nessa extrema direita. E a estratégia do Charlie Kirk era chamar esses alunos completamente despreparados para debater, sendo que ele já tinha esses discursos assim, decorado de respostas, palavras-chave muito absurdas. Muitas vezes os discursos dele não faziam sentido nenhum, mas pelo cara já ter toda essa lábia, assim, programada, ele conseguia fazer com que esses alunos parecessem despreparados e tentava mostrar esse conteúdo na internet como, por exemplo, olha como eu de direita sei falar e eu tô certo e eu sou fodão, e como essa galera de esquerda é totalmente maluca, insana e não sabe do que eles estão falando. Era essa estratégia. Sendo que, primeiro, coitado desses alunos, muitos deles só iam pra fila para debater e nem saber o que estava acontecendo, chamava um tópico aleatório para conversar com o Charlie e não sabia sustentar o argumento. E também o Charlie ainda era pior ainda, já que ele editava muitos desses vídeos e parecia fazer os alunos parecerem ainda mais malucos do que realmente estava acontecendo se você realmente estivesse lá. Enfim, sai a notícia que o Charlie Kirk leva um tiro e todo mundo tava muito perdido, tipo, caraca, o que vai acontecer? Eu, no momento que saiu a notícia, eu não sabia que o tiro tinha sido tão ferrado, mas depois que, infelizmente, eu acabei vendo o vídeo, cara, que horrível. Eu ainda tô em choque com tudo isso que aconteceu. E hoje é o quê? Hoje é terça-feira. Só consegui gravar esse vídeo terça-feira, já faz quase uma semana ainda. É meio maluco que tudo isso tá acontecendo. Mas eu até postei um tweet quando, assim que anunciaram que ele levou um tiro, tipo, caraca, karma, assim, ele defende a ideia, né, da liberação de armas dos Estados Unidos e leva um tiro numa faculdade, tipo, kkk. Obviamente, quando eu postei disso, ninguém sabia que ele tinha morrido ainda, mas aí o Trump anuncia que, sim, o Charlie Kirk faleceu por conta desse tiro. Primeiro ponto, isso foi o contexto, né? Primeiro ponto que eu quero falar sobre tudo isso. Quando anunciaram que ele morreu, todo mundo, muitas pessoas no Twitter começaram a publicar coisas assim, tipo, celebração. Parecia um carnaval no Twitter, todos os gifs de pessoas celebrando. Uau, é assim, caraca, muito bom, celebrando esse momento trágico, e foi muito maluco. Eu nem consegui acompanhar direito tudo que tava acontecendo, porque eu tava tão em choque. Pra mim, foi mais choque ainda, porque literalmente eu falei sobre o Charlie há poucas semanas atrás, uma pessoa que eu nunca traria no meu canal, mas eu só falei sobre ele por conta de South Park, e eu acabei, né, me animando, falando, eu dei esse cara, blá, 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 pra isso acontecer muito pouco tempo depois, e me deixou meio em choque.
demorei um pouco pra processar as informações, mas todo mundo tava celebrando, até eu postei antes de anunciarem, né, que ele tinha falecido, falando quanto era karma, porque tinha muitos, obviamente, provavelmente ele falava isso em quase todos os debates, mas tem muitos clipes do Charlie defendendo, né, o direito de porte de arma nos Estados Unidos, e quando trazem a questão, né, da violência armada nos Estados Unidos, o quantos tiroteios em escola acontecem, quantas mortes por conta de uso indevido de armas acontecem nos Estados Unidos, e o Charlie Kirk usa o argumento em que é necessário, é preciso você carregar uma arma nos Estados Unidos para poder se defender contra a violência de gangues, tipo, tentando culpar. Quando ele fala gangue, ele quer dizer a comunidade negra, então ele fala, se você é um cidadão americano branco, aspas. Eu tô falando aspas porque eu tô traduzindo a minha interpretação do que ele quis dizer, mas ele não usou essas palavras, se quiserem processar, mas ó... Mas a ideia é meio tipo, você precisa carregar arma porque o problema de gangue nos Estados Unidos é tão grande que você tem que ter esse direito de defesa. Enfim, e aí ele leva um tiro e, sinceramente, eu dei risada no momento porque muito... Mas enfim, anunciam que ele morreu, todo mundo celebrando no Twitter, e começa a outra onda. Bandos de pessoas, e eu fiquei muito surpresa que foram muitos youtubers que eu gosto começando a postar o quanto essas pessoas celebrando a morte de alguém, ainda mais uma morte tão violenta e horrível, o quanto isso era errado, e criticando, e falando o quanto essas pessoas não tinham empatia, literalmente. Um pai de família morreu, vocês estão postando gif no Twitter, celebrando a morte de alguém com violência, isso é errado, vocês falam, são contra a arma, e no momento que alguém que vocês não gostam morre, vocês celebram, blá, 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 blá. E literalmente foi uma guerra, uma explosão de pessoas que eu acredito que até deixou de ser guerra contra direita e esquerda, era mais pessoas tentando falar como era a maneira certa de reagir sobre a morte de uma maneira tão violenta de alguém, principalmente uma pessoa tão polêmica. E eu vou falar sério, até eu fiquei tipo, no momento eu fiquei tipo, eu sei lá, foi um choque, nem eu sabia como reagir, eu só tava em choque porque eu literalmente ia falar sobre o cara e isso acontece. Mas um ponto que eu vi uma TikTok falando sobre que eu achei muito, assim, relevante, tá falando que não tinha passado pela minha cabeça, mas tipo, realmente faz muito sentido. O mais bizarro da situação toda não é isso ter acontecido. Isso é bizarro, obviamente, mas o mais bizarro que isso é não ter passado na cabeça de ninguém que isso poderia acontecer. Nós estamos vivendo em um momento em que os extremos estão muito fortes nessas mentalidades extremas, tanto extrema direita e extrema esquerda, talvez, não sei, mas eu nem diria que é uma extrema esquerda, diria que é um liberal extremo, porque onde as pessoas, os liberais, né, esse negócio maluco que só existe nos Estados Unidos, essas pessoas de centro, mas que eles acham lá que eles são de esquerda, mas sinceramente não existe esquerda nos Estados Unidos. Então, esse bug que só existe nos Estados Unidos, desses liberais extremos, os pontos que eles são extremistas não são os pontos que pessoas de extrema esquerda são extremistas, entendeu? Por isso que é um bug, é muito difícil de falar sobre política estadunidense. Política brasileira também é muito difícil, mas enfim. Mas nós vivemos esses extremos e que pessoas estão cada vez mais separadas e mais distantes e menos entendendo o lado do outro, porque a gente fala, né, desses debates, mas não existe esses debates. Por exemplo, quem assiste o Hassan Piker, que é um dos maiores, né, criadores de conteúdo e debatedores de esquerda, o Hassan, eu acredito que realmente é de esquerda. Essas pessoas, quem assiste o Hassan, são só as pessoas que tendem à esquerda. Pessoas que tendem ou são de direita ou são de extrema direita não veem nada o que o Hassan fala. Ao mesmo tempo que a galera que tende à esquerda não vê nada, por exemplo, que o Charlie Kirk fala. Eu nunca vi um vídeo inteiro do Charlie Kirk porque eu não aguento. Não aguento. Eu vejo clipes cortados e começa essa desinformação de pessoas só vendo clipes que são completamente filtrados e cortados e manipulados para ambos os lados parecerem pior
pro outro. E o debate, assim, não existe e as pessoas estão muito, muito, muito mais agressivas. Então, em um momento de tanta agressão e discórdia e extremos, é muito maluco pensar que uma pessoa tão polêmica como Charlie Kirk, que é muito acessível, o cara literalmente vai pra faculdade, nem é a turnê dele, não é um teatro fechado que você tem que pagar ingresso, não é um lugar que tem uma segurança, ele só vai pra faculdade, lugares abertos públicos e senta lá pra falar com pessoas, tipo, como pessoas tão polêmicas em um tempo tão extremista, nunca passou na cabeça de ninguém que algo assim poderia acontecer. E realmente, eu acho que por isso que chocou tantas pessoas, porque a gente nunca pensou que realmente, por exemplo, um criador de conteúdo como Charlie Kirk poderia ter sido assassinado de uma maneira tão agressiva e violenta, e isso literalmente pode acontecer com qualquer um desses criadores de conteúdo influentes e polêmicos, tanto de direita quanto de esquerda. E falando sobre isso, e esse debate sobre empatia, né, pessoas celebrando a morte de alguém sendo criticadas, mas os argumentos que as pessoas criticavam, a galera que estava celebrando era muito, assim, fora de realidade. Até se você... Quando eu parei pra ler, tipo, os youtubers que eu assistia que estavam postando, tipo assim, vocês são muito sem empatia, eram todos coincidentemente héteros e brancos. Por que será? Então rola o debate de, tipo... Qual é a maneira certa de reagir sobre isso tudo? Eu já vou falar minha opinião aqui. Eu não acredito que existe maneira certa, obviamente. A sua relação com o Charlie Kirk e a maneira que você lidava com o seu conteúdo ou o meio que você convivia vai influenciar muito o que você vai sentir. No momento, eu só senti choque, mas eu vou dizer que eu senti luto por ele? Não. E era isso o debate, tipo... Essas pessoas que estavam criticando muito o outro lado que estava comemorando e não ter empatia, estavam muito tipo, não, vocês têm que ter luto, vocês têm que ter empatia, esse cara ter filho, ter esposa, blá, 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 blá. Enquanto essas pessoas, tipo, literalmente, pessoas negras, LGBT, trans, que sofreram na pele os impactos negativos de uma pessoa como Charlie Kirk, tem o nível de influência que ele tem, influenciar tanto a vida de pessoas, criar essa mentalidade, né, de preconceito contra essas minorias e praticar esse preconceito, ter uma relação muito agressiva com esses grupos, então esses grupos sentiram na pele qual é o resultado de terem pessoas tão influentes e tão preconceituosas contra eles. Por que, caralhos, essas pessoas têm que sentir luto pelo Charlie Kirk? Pelo amor de Deus. E aí que o debate, tipo, se perdeu, porque eu acho que muitas dessas pessoas, apesar de pessoas, assim, mente aberta, até liberais ou de esquerda, que estavam trazendo esse argumento, não estavam conseguindo entender o quanto, no momento que você é um grupo que sofre diretamente esse tipo de agressão, você não precisa sentir nenhum tipo de luto ou empatia pra uma pessoa como Charlie Kirk. Você acha que os judeus na época do nazismo sentiam empatia porque Hitler morreu? Pelo amor de Deus, gente. Obviamente, é uma comparação muito extrema, mas é mais ou menos essa lógica. E com isso tudo, outra coisa que aconteceu, que eu vou ter que até olhar no meu celular, que eu esqueci, mas muitos criadores de conteúdo que tem da esquerda, né, são liberais de esquerda, sei lá o que é isso, americanos, tiveram uma reação quase que oposta. Você pensa que pessoas, né, desse lado vão ter uma reação mais tipo... horrível essa violência, mais tipo, dane-se. Mas eles tiveram uma reação muito, assim... quase junto desse grupo criticando as pessoas de não terem empatia pelo Charlie Kirk, por exemplo. Deixa eu catar o nome dele que eu esqueci. Por exemplo, Dean Winchester. Eu vou até trazer o tweet aqui, calma aí. Como, por exemplo, o Dean Winchester, que ele é basicamente a mesma coisa que o Charlie Kirk mas não é da extrema-direita, é o liberal tendendo à esquerda. Ele debate pessoas ao vivo, a única diferença é que ele não faz em faculdades, ele faz em live do TikTok, porque... eu não sei. Mas o Dean é muito famoso, eu já vi vários... clipes, vídeos deles tentando argumentar com pessoas e tentando trazer argumentos pra
tentar abrir a cabeça de pessoas que são extremamente conservadoras, que têm uma mentalidade muito fechada, uma vivência de mundo muito fechada, e ele traz, tipo, contra-argumentos pra tentar abrir a cabeça dessas pessoas. Na maior parte das vezes não funciona, mas em alguns momentos funciona, e quando ele realmente consegue mudar a cabeça de alguém e tentar trazer um argumento muito mais plausível, né, na realidade, no mundo real que nós vivemos, São clipes muito bons, mas eu não posso falar, tipo, nossa, adoro esse cara, porque, sinceramente, eu nunca vi um vídeo inteiro dele, nunca vi uma live inteira dele. É esse momento da vida, né? Por isso que ninguém sabe de nada, porque todo mundo não tem contexto das coisas, todo mundo só vê clipe. E eu sou vítima disso também, cara. Enfim. Mas, gente, vocês não têm noção, a galera caiu matando em cima do Dean, porque assim que a notícia do Charlie Kirk saiu, ele teve um crash out em live. Ele começou a chorar, a se sentir muito mal, a criticar muito as pessoas que estavam celebrando a morte de Charlie Kirk e todo esse argumento que eu já falei, né? Isso, tipo, se você postou tweet celebrando, se você não tá em momento de luto com essa notícia, você é uma pessoa péssima, você é uma pessoa ruim, você tá errada porque o cara tinha família, sei lá o que, você tem que sentir empatia, blá 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 blá. Obviamente, muita gente caiu matando em cima dele, já que o cara, a sua comunidade é inteiramente liberal, de esquerda, o que for, e o povo achou isso uma mensagem muito maluca e insensível, ainda mais que ele é um cara hétero branco, em que não conseguiu ver o quanto esse argumento é muito surtado e sem noção. Pensando, né, pelo ponto de vista de minorias que sofrem diretamente o impacto que uma pessoa como Charlie Kirk, uma pessoa com influência de Charlie Kirk, com aquele discurso de ódio, como essas pessoas realmente sentem na pele os pontos negativos e os pontos violentos de ser uma minoria ter que lidar com esse tipo de pessoa extremamente preconceituosa. E a minha opinião sobre tudo isso é que eu acho que eu não tô nem um lado nem no outro. Muita gente fez muito meme, tipo, caralho, ele chorando por causa do Charlie Kirk, nossa, perdeu pra mim, perdeu 1000 negativos de aura, assim, nossa, não tem mais moral, não consigo mais assistir esse cara, blá, blá, blá. Mas também tem esse argumento sobre, né, essa insensibilidade com as minorias que sofrem o impacto do Charlie Kirk. E a minha opinião é que eu acho que a galera não entendeu o posicionamento do Dean em questão de luto, porque... calma, tô me embolando. O argumento que muitas pessoas trouxeram é tipo, caralho, ele chorou por horas em live por causa do Charlie Kirk, mas não desceu uma lágrima por conta do genocídio em Gaza. Tipo, esses argumentos aí, nesse momento que a liberais extremistas ou os wokes extremistas, nesse momento que eles me perdem, em que eles tentam trazer uns argumentos de comparações total sem noção. Por quê? Gente, se você tem qualquer noção de mundo, você sabe que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio. Pessoas inocentes, muitas crianças, muitas famílias estão sendo assassinadas a sangue frio por conta do surto político que é Israel. Eu não vou entrar aqui sobre isso, é um assunto muito complexo e esses vídeos já tá muito político pro meu gosto. Mas você querer comparar uma reação de luto do Dean com vítimas de Gaza versus com Charlie Kirk, é um argumento totalmente sem noção. Obviamente, sempre quando eu vejo ou relembro que o que tá acontecendo em Gaza tá acontecendo, eu fico em choque, eu fico revoltada, traz aquela sensação de revolta que nós temos vendo isso acontecer ao vivo, toda hora no TikTok, muitas famílias postando vídeo contando o que tá acontecendo, pedindo ajuda, tipo, é revoltante. Mas, infelizmente, se eu ver, né, um vídeo de alguém falando sobre, sei lá, uma criança que foi assassinada ou algo assim, eu vou ficar muito triste, mas eu não vou sentir luto pelo simples fato que eu não conheço essa criança. O Dean conhecia diretamente o Charlie Kirk. Eles já tiveram debates ao vivo múltiplas vezes. Eles já conversaram um com o outro múltiplas vezes. É uma reação de luto que só você, tipo... No momento que alguém da sua vida que você conhece tem uma relação pessoal direta com essa pessoa, você consegue entender. Eu acho que muitas dessas pessoas na internet nunca lidaram com uma situação de luto ou morte de uma pessoa próxima. E sim, você tá falando, cara, ele odiava Charlie Kirk, mas ele convivia com o Charlie Kirk. Ambos dividiam um mesmo espaço. Um colega de trabalho dele acabou de ser assassinado de uma maneira extremamente violenta em um lugar
público na frente de todo mundo. Literalmente, outro criador de conteúdo de política, o Parker, ele tava lá e ele é, tipo, melhor amigo do Dean. Então, é um argumento pra mim completamente sem noção você querer comparar o luto que você sente por vítimas de Gaza com o luto do Dean com Charlie Kirk. Mas, por exemplo, eu conheço o Charlie Kirk? Não, eu só conheço o lado criador de conteúdo, o lado figura pública do Charlie Kirk, mas eu não tenho relação nenhuma com ele. E eu não vou sentir luto, pelo amor de Deus, gente. Eu sentiria luto por algum criador de conteúdo que eu assisto muito, que eu gosto muito, que mesmo eu não conhecendo ele pessoalmente, talvez eu sentiria luto, porque rola, né, uma conexão, mesmo que é uma conexão de um lado só, de fã pra pessoa pública, mas o Charlie Kirk, entendeu? Mas a relação do Dean, que dividia esse espaço com o Charlie Kirk, é completamente diferente do que você, do que de mim, ou qualquer pessoa que só conhecia pela internet Charlie Kirk, mas não tinha qualquer relação, vínculo com ele, entendeu? E outro ponto que também eu acho que foi muito um ponto forte do Dean e outros criadores de conteúdo do meio terem esse crash out, assim, tipo, surto depois desse assassinato horrível, foi que eles perceberam o quanto essa posição de ter argumentos polêmicos, né, independente, porque hoje em dia, se você fala sobre política, se torna polêmico, e se você fazer o seu conteúdo somente de política, você vai se tornar uma pessoa polêmica, porque agora todo mundo é tipo, todo mundo é muito extremista e agressivo, e é um surto, um caos, meu Deus. Então eu acho que muitos desses criadores de conteúdo perceberam quanto eles estão em situação de risco, que já essa violência, né, nos Estados Unidos é muito forte, o acesso de armas é muito fácil, não existe, né, quase o policiamento, né, em questão de adquirir armas. Então eles perceberam o quanto eles estão em situação de perigo e de risco de estarem se expondo, fazendo esses debates, expondo a sua posição e seus argumentos políticos. Eu não consigo imaginar o que é estar na situação do Dean e você querer julgar a maneira que ele reage a uma notícia dessa. Tipo, pelo amor de Deus, gente, cada pessoa vai ter uma reação diferente. Eu até meio, assim, concordo com os argumentos que talvez está celebrando, postando GIF no Twitter do assassinato de alguém. É errado, mas eu concordo com isso, não por conta de ter sido Charlie Kirk. Eu concordo mais por isso, porque nós estamos vivendo em um momento em que um cara só tinha uma arma, foi para uma faculdade e conseguiu atirar em alguém. Isso ter acontecido, essa violência mal armada, que pra mim é terrível. E por isso que eu não consigo comemorar. E eu acho estranho estar comemorando isso por conta disso tudo, mas não é porque eu tô me sentindo mal pelo Charlie Kirk, porque, sinceramente, eu não consigo sentir luto por alguém no momento que o cara literalmente defendia a mão armada e o acesso fácil a armas dos Estados Unidos e o cara morre por um tiro, entendeu? Mas pra fechar esse episódio mais polêmico de Fala Kami Kami e South Park, eu vi até tweets de pessoas tentando culpar South Park por esse momento de violência terrível que aconteceu, que, obviamente, é um argumento sem pé nem cabeça. É pessoas que já só querem, tipo, culpar, já odeiam South Park e vão utilizar isso pra tentar queimar a imagem do South Park, mas... E agora? Eles fizeram essa representação de Charlie Kirk através do Karma, um episódio basicamente dedicado a todo esse lado, né, de master debaters, de... Como botar em português? Eu esqueci, calma aí, eu quero ler. A piada do master debating foi traduzida pra debatendo uma... Enfim, fazer esse episódio pra literalmente algumas semanas depois esse cara ter sido assassinado, eu sinceramente não faço ideia o que South Park vai fazer. Eu já... Pensando em qualquer, tipo, celebridades que foram retratadas no show e qual foi a reação ou consequências de terem feito isso, não vem nada na minha cabeça de algo tão extremo. Obviamente eu não tô falando que esse assassinato foi por causa do South Park, mas South Park foi
tipo, botou uma luz em South Park porque foi um timing, né, complicado, já que não foi só a retratação do Charlie Kirk no episódio de South Park, mas o Charlie reagiu ao episódio, postou no seu podcast falando sobre clipes do episódio, trocou sua foto de perfil do Twitter pelo Cartman, então ele se envolveu com a história pra depois isso ter acontecido. E... mano, eu não faço ideia o que South Park vai fazer. Eu acho que é uma temática que, sinceramente, eu espero que eles falem sobre, porque não é pra falar só do Charlie Kirk, porque eles falaram Charlie Kirk agora que isso aconteceu, eles têm que fechar essa história. Não é sobre isso, mas é sobre essa violência política acontecendo nos Estados Unidos. E se eles quiserem falar sobre essa temática envolvendo o Charlie Kirk ou não, eu não sei, já que eu acho que só zoar da morte do cara não é a melhor maneira de lidar com esse assunto, já que é uma temática muito sensível e... assim, é assustadora. É assustadora, literalmente, a quantidade de pessoas, de alunos que estavam lá. Literalmente, a quantidade de pessoas que alunos estavam lá e presenciaram aquilo e só, tipo... tá, a pessoa que assassinou Charlie Kirk só mirou nele e atirou nele. Mas e se virasse um tiroteio naquela faculdade? Tipo, enfim, todo esse assunto de violência armada americana é muito, muito, muito complexo, mas eu acho que é algo impossível de South Park não falar. Eu acho que seria mais estranho deles não tocarem no assunto do que tocarem, mesmo que seja de uma maneira muito subjetiva, já que... eu não sei, não vem nada na minha cabeça de uma reação, tipo, algo tão extremo ter acontecido com uma pessoa que foi representada em South Park, tipo, logo depois de ter sido representada. Tipo, muito difícil. Eu não faço ideia o que o Matt e o Trey e o time todo por trás de South Park tá planejando, já que eu tô gravando esse episódio terça-feira e... quarta-feira vai estar saindo o episódio novo, então eu nem sei se deu tempo deles adicionarem alguma coisa sobre tudo isso que aconteceu nesse novo episódio ou não. Já que eles estão trabalhando nesse episódio há mais de uma semana, né? O último episódio não saiu semana passada, saiu semana retrasada. Então, provavelmente, eles já tinham montado uma história, já estavam trabalhando no que ia fazer e, bum, isso acontece. Então... não faço ideia se esse assassinato vai ser retratado nesse episódio novo de South Park ou não. Mas eu adoraria saber a opinião de vocês sobre tudo isso e sobre South Park e sobre esse momento que nós estamos vivendo. E eu tenho medo, sinceramente. Tudo que acontece, assim, tudo novo que acontece, essa foi a semana mais conturbada, assim, de muito tempo. O mundo todo tá em caos e... eu tô assustada. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Acredito que esse foi o episódio mais polêmico do Fala Fala Cami Cami. Eu não gosto muito de estar fazendo vídeo nesse estilo, mas era um assunto necessário que eu tinha que falar sobre. Ainda mais que eu falei tanto no Twitter, então eu tinha que trazer isso pra cá. E vamos ver o que South Park vai estar trazendo no episódio dessa semana. Me sigam no Twitter, Kami Live, se você quer minhas opiniões e coisas que estão acontecendo, o que eu tô fazendo, eu posto tudo lá. E me sigam no Instagram, Kami Live também. Todas as minhas redes sociais são Kami Live. Instagram, TikTok, Twitter, tudo. Mas me siga no Instagram, muito importante, porque domingo, acredito que meio-dia, eu vou iniciar a votação para vocês escolherem a minha próxima cor da minha mecha de cabelo. Meio estranho estar falando sobre isso num vídeo tão sério, mas eu tinha que falar sobre, mas eu vou postar outro vídeo falando sobre também pra avisar todo mundo. Enfim, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de comentar qualquer opinião que você tenha sobre esse assunto, se você concorda, discorda comigo ou outro ponto que eu não falei nesse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo ou no próximo episódio do Fala Fala Cami Cami. Tchau!